Amigos, eu vou contar para vocês a verdade do que aconteceu na transmissão da Rede Globo com relação ao jogo do Vasco e do Cruzeiro, com o gol do Vasco que foi anulado. Aliás, se o gol foi anulado, ele nem houve o gol. A jogada foi anulada. E o gol do Cruzeiro que não foi mostrado. E por quê? Porque a nota oficial expedida pela Globo, ela não explica a realidade do que aconteceu. Ela fala sobre o tubo que o Luiz Roberto e o Roger Flores faziam nos estúdios e que enquanto eles faziam o tubo, o jogo rolava e eles tinham as imagens do lance que havia decretado o gol do Vasco da Gama, mas que tinha sido anulado. O Vasco venceu o jogo por 1-0. E por isso ele não foi por isso que eles não pararam, porque o Luiz Roberto achou que a voz dele era tão bonita que ele não poderia parar de se ouvir. E o Roger Flores entendeu que os seus argumentos eram tão importantes, mais importantes que a notícia que o menino Rafael Angeli gritava lá de São Januário: ô Luiz Roberto, ô Roger, chamou umas 3 ou 4 vezes para que eles parassem de falar, porque ele tinha uma informação importante para passar, e eles não atenderam. Olha, pelo que percebi, o Luiz Roberto só atendeu o chamado do Rafael Angeli porque ele viu que alguma coisa muito séria tinha acontecido. Porque ele já tinha que ter passado. Quando um repórter chama numa transmissão, em um lance como esse, é primário. O locutor tem que parar de achar que o que ele tem para dizer é mais importante do que o repórter tem para informar. Vamos abordar com mais detalhes este assunto. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Ativa o sininho, deixa o teu joinha aí, vem para cá, participa do nosso canal. Compartilha o canal Darcy Filho Sem Off com os teus amigos. É isto. Então, o jogo transcorria já para o seu final, 49 minutos, lá quando o Vasco da Gama atacou. O jogador Daniel Amorim fez um gol, mas ele tocou com a mão na bola, o árbitro viu, paralisou a jogada. Mas a transmissão seguiu e a transmissão mostrou porque o jogo estava paralisado, mas mostrando o gol do Vasco da Gama anulado e o toque do jogador. E o Luiz Roberto narrou o gol, fez aquela festa, aquela coisa toda, e não parou porque ele achou a descrição dele muito bonita, com certeza, ou a voz dele muito bonita, porque por baixo o repórter Rafael Angeli chamava e ele não parava de falar, ele achou que o que ele estava falando era mais importante do que a informação que poderia vir, e ainda foi mais longe, chamou o Roger Flores para trazer também uma opinião, e ele continuou falando sobre a importância da vitória do Vasco, enfim, sobre o que estava acontecendo e o que estava acontecendo, e que ele comentava não tinha nenhum valor, e o repórter chamando, o Rafael Angeli chamando. Nem o narrador, nem o Roger abriram para o repórter. E o repórter, quando chama, em um lance como este, a menor sensibilidade determina que seja aberto o caminho para o repórter falar. E foi o que não fez o Luiz Roberto, foi o que não fez o Roger Flores. E aí depois volta as imagens com o Vasco da Gama, triste, e o Cruzeiro comemorando o gol de empate, aí eles não sabiam o que tinha acontecido, aí o repórter, o Rafael Angeli, explicou para eles o que tinha, aí eles foram rever a imagem, recuperar e foram discutir aquilo que não precisava, se explicar com o que não precisava se explicar. Mas a televisão, o rádio, eles são assim, narrador narra, comentarista comenta e repórter informa. Normalmente, quando o repórter chama diante de um lance como aquele que um gol tinha sido consignado, mas tinha sido anulado e eles não viram, tinham que ter parado imediatamente. Mas como disse, ouvir a própria voz para alguns é tão bonito, ou seus próprios comentários para alguns é tão importante, ou mais importante que a informação, que deixaram o Rafael Angeli sem poder informar e transformaram posteriormente em culpados quem estava produzindo a transmissão do jogo e colocando o VT, repetindo o lance. Se tivessem passado para o repórter tinha informado e nada disso teria acontecido. Mas a transmissão de futebol também é uma aprendizagem diária, mesmo que os protagonistas se imaginem os melhores do mundo. Um abraço.